Bom, eu pus esse tema, né, na semana, para mim, eu e a Andréia, que vamos fazer todas as palestras dessa semana, vamos fazer o tema Ano Novo, Vida Nova. Eu acho importante a gente começar sempre, né, com um tema que introduz o ano, que traz os temas também que falam de Kardec, né, as datas comemorativas. Eu acho importante que a gente reflita um pouco sobre isso, que a gente pense um pouco também nessas possibilidades. Então, Ano Novo, Vida Nova, estão aí as redes sociais do nosso centro, né? Quem quiser seguir a gente no Insta, no Face, assistir às nossas palestras no YouTube, por favor, né? É sempre bem-vindo. Ano velho, ano novo, homem velho, homem novo. O tempo sempre é o mesmo. Ele que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer. De vez que tudo a sua ação transformadora. Na sua química prodigiosa, renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no seu eterno presente. Em vez, nós é que passamos pelo tempo, e não este por nós. O homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas qualidades nobres de caráter, aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem. Peraí, estou permitindo. Os desencantos de ontem, pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão de vida. O tempo que viu a transformação de Saulo de Tarso em Paulo, de Zaqueu, o usuário, em homem de bem, é o mesmo de hoje. Nem sempre nós temos a coragem de nos renovar dia a dia na riqueza do tempo, que é dádiva de Deus comum a todos nós. O ano velho continuará o mesmo para aqueles que não busquem renovação, mas o ano novo sempre nos trará dádivas de bênçãos para todos aqueles que se deixam renovar pelos divinos ensinamentos do nosso Mestre amado, Jesus. Essa é uma mensagem de Jerônimo Mendonça. E é simples, né, de compreender. A gente começa sempre querendo uma esperança, né? Um ano novo, é uma passagem de tempo no planeta Terra, uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre algumas coisas, sobre algumas ações, algumas atitudes, algumas problemáticas que estamos enfrentando. E essa ideia de ano novo traz para nós aquela vontade de uma renovação, né? Uma vontade de crescer. Eu achei bonito que ele falou do exemplo de Paulo, né? De outros apóstolos também. No tempo, eles conseguiram, né? Mudar as suas atitudes numa mesma vida, né? Numa mesma oportunidade de encarnação, eles mesmos conseguiram fazer essas mudanças. Por que que nós, né, se Jesus disse, né, sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer, por que que nós também não podemos galgar essas mudanças, programar essas mudanças em nós mesmos? O que a gente pensa primeiro, né? Quando a gente quer um ano novo? Saúde, ganhos materiais,
paz, facilidade, felicidade, e ainda queremos amores novos, conhecer novas pessoas, ou fazer novos amigos, né? A dieta é o básico, todo mundo coloca, né? Nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou mudar meus hábitos alimentares, esse ano eu vou querer, né, entrar nos trinques. Esse ano eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais ganhos, eu vou conseguir sair das dificuldades financeiras e assim por diante. Mas muita gente, né, não pensa, né? Nós, espíritas, até que pensamos um pouco nisso, mas a maioria da população ainda tem dificuldade de pensar em algumas questões um pouco diferentes, né? Que é o trabalhar para o bem, ajudar o próximo, né? Amar o próximo, fazer a caridade. Até preciso conversar com a Adriane para ver se levam as crianças como a gente fazia antes, né? E nos asilos, nos orfanatos. É importante a gente ligar as crianças com essas oportunidades. Nós não pensamos muito assim em algumas oportunidades novas, mas não pensamos o que fazer para trazer essas oportunidades novas para a nossa vida. A gente não pensa muito, algumas pessoas não pensam mesmo em unir-se mais com a família, em fortificar os laços, né, de união, de amizade, de companheirismo que a família traz. E poucas pessoas, assim, algumas que estão nessa fase de um vestibular, de um crescimento profissional, pensam num aperfeiçoamento ou num conhecimento. A maioria de nós fala, ai, para que mais um, né? Para que? Não vou mais me dedicar a nada, não, já tá bom assim desse jeito. Aí eu falo, para que eu vou buscar mais conhecimento? Para que eu vou buscar, né, um curso, um aprendizado, um novo patamar de conhecimento? Mas a gente não pensa que a gente não vai viver só essa vida, né? Já vivemos muitas e vamos viver outras. Tudo que a gente angariar nessa vivência, nós vamos levar conosco, nós espíritos levaremos conosco para o plano espiritual. Então, não importa a idade que você tenha, que é sempre necessário manter a cabeça trabalhando, manter o desenvolvimento do cérebro, né? Manter o cérebro aí em atividade, aprendendo alguma coisa nova, né? Felicidade. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, consciência pura e a fé no futuro. Totalmente ligado a nós, espíritas, né? Porque nós sabemos que o mundo vem passando aí por umas questões complicadas em relação à vida material, né? As pessoas querem muito, muito, muito mais do que a posse do necessário. O necessário para a gente se alimentar, o necessário para termos o nosso lar, para podermos nos vestir, para podermos caminhar, né, fazer os translados que nós precisamos. Então, isso é necessário para nós. Mas muitas pessoas ainda estão muito preocupadas com um exagero de ter as coisas desnecessárias, que sem pensar no próximo, né? Buscando novos territórios, querendo pegar os territórios dos outros,
e a gente tem visto isso aumentar e tem, assim, até nos preocupado, porque nós queremos a transformação do mundo, nós queremos passar para um novo patamar. Eu acho que todos nós queremos, né? Porque alguns de nós, assim, que vivendo ainda nesse planeta de expiações e provas, vendo tantos problemas, vendo tantas dificuldades, vendo tanto sofrimento ainda, a gente fala, puxa, né? Eu, eu quero a renovação. Então, eu acho que pela gente, né, pelo próximo, nós temos que continuar aí o nosso caminho, mantendo a nossa força moral, procurando novas possibilidades, né, sendo mais justo, sendo mais compreensivo, mais respeitoso diante da família, diante dos amigos, diante dos desafios que a vida coloca para nós, né? Que são muitos, né? Mas tudo é aprendizado. E para a vida moral, né? Para aquela da consciência, para nós como espíritos, eu quero ter realmente a minha consciência leve, pura e ter fé no futuro, de que eu sou um espírito que está numa encarnação e que ainda vai ter muitas oportunidades, né, nessa vida para crescer, para aprender, para conhecer, para evoluir. Então, isso é que é para nós a felicidade. O que mais define o ser humano dos outros animais, né? Nós, a gente fala, o animal tem um instinto, ele vive pela sobrevivência dele e da espécie dele. Nós temos a inteligência, nós temos outras possibilidades aí, nós temos outros modos de pensar a vida, outras necessidades até além dos animais, né? Então, o que nos define, o que marca essa diferença são 3 fatores: a inteligência, a vontade e a liberdade. A inteligência é um farol que ilumina o caminho, é a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é mal. Não o que é bom e o que é mal para a humanidade, para as outras pessoas, mas aquilo que é bom ou mal para mim, né? Para mim como ser humano, para mim que estou nesse processo de desenvolvimento. A vontade é o nosso livre-arbítrio, né? A capacidade que nós temos de escolher, porque a inteligência, ela nos mostra isso é bom, isso é mal, mas a vontade é que manda, escolha o bem, não escolha o mal, né? E a liberdade é um atributo da vontade. A liberdade é aquilo que nós sentimos quando nós temos possibilidades de fazer essas escolhas, de seguir a nossa vontade, aquilo que nós necessitamos, que nós estamos querendo naquele momento da nossa vida. Tá? Segundo, né, algumas pesquisas aí, já não é novo isso já falei numa outra palestra também, mas eu achei importante a gente renovar isso quando a gente está falando de ano novo, de presente, né? A gente está falando do presente, mas apenas 5% das pessoas, de acordo com essas pesquisas, vivem no presente. 70% das pessoas vivem no passado, pensando naquilo que eu fiz, pensando naquilo que eu errei, naquilo que eu deixei de fazer,
naquilo que eu não gostei muito, que a outra pessoa fez para mim, naquilo que eu sofri naquele momento, a pessoa fica ali, né? Naquele entorno para trás, né? Como eu falo para os meus alunos, a gente não é caranguejo, né? A gente não anda para trás, mas muitas pessoas vivem com o pensamento para trás, no passado. E apenas 25% das pessoas pensam no futuro, em construir, em economizar, em angariar, em construir, né? Para você ter um futuro aí mais tranquilo, para você ter um futuro de conhecimento, para você ter um futuro, né, mais pleno, mais saudável, etc., né? Depende de cada um tem as suas questões, cada um tem as suas opiniões. Então, mas é isso. E o passado, né? Ele não, nós não podemos mais modificar. Ele já foi. Do que adianta ficar a gente se torturando com pensamentos, lembranças e atitudes passadas, né? O futuro ainda não nos pertence, mas dependerá de uma construção da junção do passado com o presente. O presente é o tempo da liberdade total, é o tempo em que podemos pensar e mudar as nossas atitudes, né? Então, o passado não adianta mais, mas muitas vezes a gente ainda busca ele. Mas o futuro vai depender daquilo que a gente fez e do que a gente está fazendo agora também. Então, vamos, assim, nesse ano novo, procurar pensar um pouco mais no dia a dia, nas nossas atitudes, fazer aquilo que a Joyce sempre fala, né, nas palestras dela, aquela deitadinha, cabeça no travesseiro, e ver ali o que aconteceu nesse meu dia de hoje, né? O que eu posso mudar, o que eu posso fazer melhor no próximo dia, fazer aquele check-up, né? Das nossas atitudes naquele dia. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem adiantar os problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Quem disse isso foi Buda, tá? Então, a gente ainda precisa, né, das relações assim com essas pessoas que tiveram esses bons pensamentos, pessoas ainda que trazem exemplos, que trazem boas ideias, bons pensamentos. Para nós é importante para que a gente possa construir também a nossa vida, o nosso caminhar, porque sozinhos ninguém anda sozinho. A gente sempre pode contar com a ajuda de uma pessoa que já viveu, de uma pessoa que está vivendo, de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho e assim por diante, né? A gente, sem falar que estamos sempre sendo orientados pelos bons espíritos e também sendo olhados por Deus e Jesus também, que está sempre em nossas vivências. Mas por que é tão difícil mudar, mesmo tendo a inteligência, a vontade e a liberdade? Por quê? Porque ainda, né, somos espíritos imperfeitos, que estamos buscando melhorias, que estamos buscando melhoras. Vivemos em um planeta de expiações e provas, ainda, num momento de passagem, de transformação. A gente sabe que
a transformação, ela é bem complexa, né? Ela leva tempo, ela leva necessidades, ela leva contextos e assim por diante. Nós estamos vendo aí no mundo quantas dificuldades estamos enfrentando, né? Porque as mudanças trazem esse repensar das coisas, essas movimentações. Alguns de nós ainda temos medo, né? Outros de nós gostamos de viver nas nossas zonas de conforto. O novo, a mudança, nos assusta, né? E muitos, que é o século disso, né? Lutamos contra os problemas da nossa própria mente, que são as ansiedades, as depressões, as problemáticas emocionais e psicológicas que estamos vendo aí cada vez mais gerando dificuldades no mundo da atualidade, né? No mundo atual, que temos uma grande parte já dos seres crianças já sofrendo com essas problemáticas da própria mente, né, da nossa própria relação conosco mesmo, né? Mas podemos sim, né, passo a passo, dia a dia, momento a momento, atitude para atitude, ação para novas ações, basta começar. Porque muitos de nós falamos ainda, para quê? Esse ano vou deixar assim, né? Não vou fazer nada, não vou mudar nada. Mas se você parar para pensar bem, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa para acontecer, alguma possibilidade de você fazer desse ano, né, um ano novo. E eu, assim, eu tenho 52 anos, né? Quem tem um pouco mais do que eu, acho que concorda comigo, de que nós estamos vendo, assim, muitas mudanças, né? Muitas mudanças nesse mundo, principalmente na área da tecnologia. São tantas e tantas coisas novas, né? Tantas e tantas coisas assim que vêm para algumas para até ajudar a gente, para deixar a nossa vida um pouco mais tranquila. E então, assim, sempre tem também possibilidades de nós conhecermos coisas novas, porque o mundo não para e as descobertas, os conhecimentos estão aí passando cada vez mais rápido. É questão de um ano, um celular que eu comprei no ano passado, nesse ano ele já está obsoleto, ele já está, porque já tem novos lançamentos que fazem outras coisas, que trazem outras tecnologias, outras possibilidades. E não só nisso, né? Na questão da medicina, na questão da alimentação, das relações que o mundo vem vivendo. É importante que a gente saiba um pouco das atualidades, daquilo que o mundo está passando, né? É importante que a gente tenha a nossa própria opinião, né? É importante que a gente analise as coisas, porque vivemos em uma época de fake news, de ideias falsas, então nós precisamos estar ali atuantes, estar ligados, né? Começar a pensar um pouco mais nessas questões. O ano novo, o que o ano novo irá nos trazer? 365 novas oportunidades.
Eu achei muito bonitinho essa história em quadrinhos, porque todo dia é dia de uma nova possibilidade, de uma nova posição, novos conhecimentos, novas possibilidades aí em nossas vivências, né? Achei muito interessante essa história em quadrinhos. É isso para hoje, gente. Eu espero assim que pelo menos para vocês pensarem só, né? A gente sempre tem que estar aí buscando esse novo pensamento, essas reflexões sobre quem realmente somos, sobre as nossas verdadeiras necessidades, que a vida não é só isso, que a vida não é só essa agora, que nós somos muito mais do que isso, né? Então, não podemos parar aí no tempo e temos que seguir junto com os anos que vão passando. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer uma pergunta, de participar? Só lembrar, Lívia, o Jerônimo que você citou, ele foi um palestrante espírita, já está desencarnado, acho que há bastante tempo. Ele foi crescendo a sua paralisia, chegou a um ponto de que ele só mexia o pescoço e a cabeça. E ele ia de maca nas casas espíritas e fazia as palestras, com todos esses exemplos, né, sempre citando. Ele esteve no Nova Era também. Eu, infelizmente, não participei, não lembro bem a data. O Conde participou dessa estada dele no Nova Era e outros tantos frequentadores aí mais antigos. Acho que era a época que eu estava recém-casado ou com vocês pequenos, que eu não estava tão ativa no Nova Era. Mas é um exemplo, um outro exemplo enorme, né? Como nós temos de tantos palestrantes e tantos trabalhadores que enfrentaram situações tão difíceis, mas que escolheram esse exemplo para deixar para o futuro, né? Contribuíram, né? Pelas fotos que eu vi, era um pouco mais antigo, mãe, assim, porque eu só encontrei fotos dele meio em preto e branco, não muito recentes, mas é mais um trabalhador espírita que lutou aí para que a mensagem fosse propagada, né? E vocês não têm assim ideia, né, desses dias todos aí que nós ficamos parados, o meu celular não parou. As pessoas perguntando, né, quando que o centro voltava, se o centro ia estar aberto, quando ele está aberto, quando vai ser a próxima psicografia. E isso nos mostra que é uma grande felicidade, aí, porque o nosso trabalho está dando frutos, cada vez mais e mais pessoas querendo, né, conhecer e trabalhar. Pode falar, amiga. Inclusive, ontem no trabalho foi maravilhoso, foi lindo, tinha bastante gente, foi harmônico, teve sentimento, foi magnífico. Que bom, eu até ia perguntar isso mesmo, como tinha sido o trabalho de ontem, do primeiro dia, porque já tinha bastante pessoas esperando para retornar mesmo, né? Por mais que a gente fala, né, vamos toda semana, fazemos os trabalhos, mas como a gente sente falta, né, do trabalho espírita, como a gente sente falta dessa nossa união, dessa nossa amizade, e graças a Deus já estamos aí retomando os trabalhos, né?
Bom, gente, mais alguém? Então, vamos passar aí para a nossa parte da vibração. Antes de eu passar para a vibração, eu preciso ter uma conversinha séria com vocês, né? Nós temos duas amigas que entraram aí para a estatística da casa com doenças, né? A nossa querida Janete, a nossa companheira aqui do trabalho, teve um AVC no dia 30 agora, está na casa da filha dela, a filha dela está cuidando dela. Foi um AVC bem complicado, assim, interferiu em funções básicas e ela é por isso que ela não está presente hoje também, né? E o outro caso, que também foi bem assim complicado aqui em casa, nós ficamos bem abaladas, a nossa amiga Cláudia Guiar, que está com um nódulo no seio e vai operar amanhã. Então, por isso, vocês vão entender que elas estão na nossa vibração, tá? Ela vai fazer Às depois 11 horas, radioterapia. Às 11 horas a oração, a no operação, né? Hospital do Câncer lá. Sim, é. Então, por isso que elas estão as duas na nossa vibração. Além dos outros que já mantínhamos, né? Nós estamos com pessoas, assim, seriamente doentes na nossa casa, como a nossa querida Genésia, que ainda continua tratando do coração. Ela estava lá sábado, nos abraçamos, mas ela também está precisando ainda de bastante vibração para que os espíritos amigos possam renovar aí o coração, que ela possa recuperar as funções do coração o mais prontamente possível, né? Ela está precisando muito do nosso amor e da nossa vibração. Então, como eu disse, a nossa amiga Cláudia Guiar, que vai fazer a cirurgia amanhã, a Sueli e a Nilda, as duas irmãs que estão precisando muito da nossa vibração, a nossa amiga, a Genésia, como eu já citei, o Felipe, da Adriane, o filho mais novo dela. Sempre, gente, sempre que possível, coloquem ele nas suas orações. A Adriane está precisando também de muita vibração, porque ele, com as problemáticas que ele passa, dá bastante trabalho, né? Tem bastante coisas a fazer a amiga para cuidar do menino. Vamos lembrar da Janete, a outra Janete, né? A Janete, o Ovidio Requiere, o Bernardo Camaraski, o nosso amiguinho da Arline, que continua aí na sua jornada, no seu tratamento. O nosso presidente, Paulo Borelli, estava lá sábado, que nós tivemos reunião de diretoria, está bem melhor, mas ainda precisa de remédios, de tratamentos para se recuperar da doença que o afligiu também, que começou o ano passado, né? E vamos aí pensar na nossa querida amiga, na Janete Aparecida da Silva, que é a nossa colega aqui de palestra, né? Vamos também pensar na Maria Vera Lúcia da Silva Menezes Santos, que retornou ao plano espiritual no dia 27/12, também, que os espíritos amigos possam, né, ajudá-la, acolhê-la, para que ela seja bem recebida e continue dando aí, siga os passos, né, na sua jornada, na jornada aqui do plano espiritual. E assim,